Olá, pessoal. Bem-vindos ao informe de inteligência Daniel Davis Deep Dive, onde trazemos o melhor do que aprendemos nesta semana e as coisas mais importantes que aconteceram da noite para o dia. E nossa, aconteceu algo incrivelmente importante durante a noite, desde a nossa última transmissão de ontem. O presidente Donald Trump fez algo bem ao estilo Trump. Ele quer simplesmente lançar uma coisa tão absurda que todo mundo tenha que falar sobre isso. E tem a ver com a guerra no Irã. Veja por si mesmo. Depois que terminar de reestabelecer Irã, que está sendo muito derrotado, em breve vou declarar o Estreito de Hormuz um território dos Estados Unidos. Hormuz Strait, a territory of the United States. What? O quê? Um território dos Estados Unidos? Escuta, quero dizer, antes de mais nada, isso é só retórica. Seja como for, mesmo que ele realmente tenha alguns problemas de confabulação, como Robert Barnes diz, ou simplesmente tenha perdido a cabeça, não sei. Mas posso te dizer uma coisa. Geograficamente, geologicamente, fisicamente, não há como assumirmos o controle daquilo. Se pudéssemos, já teríamos feito isso. A questão toda é que, neste momento, não conseguimos fazer com que o Estreito de Hormuz seja reaberto, porque não podemos forçar o lado iraniano a cumprir isso, simplesmente para que eles o reabram. A ideia de que você vai assumir o controle disso significa que, antes de tudo, você teria de se livrar do regime iraniano ou de toda a capacidade militar deles. E então teria de colocar uma organização enorme, capaz de administrar aquilo. Quer dizer, é tão absurdo que nem tem graça. Mas muita gente adorou a ideia. Você viu, se assistiu aquele trecho inteiro, e aliás, mais tarde no programa nós vamos mostrar, quando você ouve o quanto as pessoas estavam entusiasmadas, todas acham que é uma ótima ideia. Mas veja, há outras consequências nisso. Porque isso acontece neste mandato presidencial. Basta considerar que o presidente Trump, em algum momento ou outro, disse que quer assumir o controle de um aliado da OTAN, a Groenlândia. E ele voltou a esse assunto várias vezes. Não foi apenas uma declaração isolada. Ele de fato tomou a Venezuela. Lançou guerras contra o Irã 2 vezes em 2025 e nesta atual que temos agora. Ele está ameaçando invadir Cuba, ameaçou transformar o Canadá no 51º estado, ameaçou ação militar dentro do México, ameaçou tomar uma das outras vias navegáveis, não o Canal de Suez, o Canal do Panamá, e várias outras coisas. E ele continua falando disso por toda parte, a ponto de as pessoas perguntarem, o que há de errado com esse cara? Então você pode rir disso e dizer, bom, ele não quis dizer isso de verdade. Mas o fato é que ele continua dizendo essas coisas e, em alguns casos, realmente usou força militar letal. Ele entrou em guerra 2 vezes com o Irã e também fizemos outras coisas além disso. Acho que já são 8 países diferentes contra os quais ele lançou ataques militares letais durante seu mandato, só neste período. E isso, claro, vindo do presidente que fez campanha prometendo nenhuma guerra nova, que fez campanha e prometeu tirar da mesa as guerras que já existiam, e ser conhecido, como disse em seu discurso de posse, pelas guerras nas quais nunca entramos. Aplausos fortes por isso. Agora, isso é uma lembrança distante, porque ele continua indo por esse caminho. Estamos num ponto em que toda vez que ele se vira, está procurando outro país para invadir. E então vamos ver, a partir de algumas coisas que aprendemos esta semana com Robert Barnes, mais ou menos onde está a cabeça do presidente. Então você vai ver um pouco mais sobre isso no programa. Mas vamos continuar onde estamos aqui, porque a situação atual, e isso vai enfraquecer o presidente Trump ao fazer esse tipo de declaração, vai provocar uma reação do lado iraniano. Nesta última semana ele disse, estamos meio que negociando com o Irã. Vamos esperar para ver. Vamos manter a pressão sobre eles e eu tenho todo o tempo do mundo, disse ele. E a pressão econômica, Scott Bessent estava falando um pouco sobre isso. Temos que acompanhar esse assunto, ele disse.
Acho que foi ontem. Então, aparentemente, em algum momento nos próximos dias, ele vai anunciar ainda mais sanções contra o Irã. Algo ainda mais paralisante do que tudo que foi feito até agora. Então, se você está meio que negociando e diz, certo, vou te dizer uma coisa, em vez de algum tipo de acordo, vamos voltar ao memorando de entendimento e ter alguma versão disso, em que a gente dá algo para receber algo. Esqueça isso. Vamos simplesmente pegar, na verdade, vamos pegar tudo aqui. Tudo que isso faz é convencer o lado iraniano de que não só é contraproducente negociar com os Estados Unidos, como não há nada a ganhar. É simplesmente estupidez. É totalmente contrário aos interesses deles e prejudicial a esses interesses. Até mesmo negociar. Isso fortalece os linha dura dentro do governo deles. Isso enfraquece a capacidade daqueles que imagino ainda se possa chamar de moderados, e não restam tantos assim, porque matamos muitos deles na primeira fase disso. Isso enfraquece a capacidade deles de dizer, vamos chegar a algum tipo de acordo negociado, vamos pelo menos conversar com os americanos. E de fato, neste momento, eles não estão conversando com os Estados Unidos. E Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, recebeu exatamente essa pergunta. Diante do que Trump disse, como estão as coisas agora, especialmente em relação ao Estreito de Hormuz? Tanto o Catar quanto o Paquistão estão trocando mensagens e mantendo contato conosco, mas isso não significa negociações. Ainda não foi tomada nenhuma decisão para retomar as negociações com os Estados Unidos. Por enquanto, estamos definindo uma rota temporária, que mais tarde será convertida em uma rota definitiva, em etapas posteriores. Esta é uma tarefa técnica conduzida por especialistas dos dois países, Irã e Omã. As Forças Armadas estão envolvidas nisso. De qualquer forma, elas são as principais especialistas nesse assunto. É possível que cheguemos a um resultado em breve. Mas quero enfatizar que esta negociação e a reabertura do Estreito de Hormuz são duas questões separadas. Uma delas é uma negociação técnica sobre a definição da rota marítima. Depois que essa rota for definida, a reabertura ou não do estreito dependerá do cumprimento de outras condições às quais os Estados Unidos devem aderir. Então, sobre o Estreito de Hormuz, ele está aberto? Não está? Nesta última semana, vimos o secretário Wright dizer, sim, está aberto. Às vezes saem até 15 milhões de barris de petróleo por dia. A média está, acho que ele disse, entre 12 e 15 milhões, algo assim. Um número enorme. E acho que houve um dia em que ele disse que chegou a 20 milhões, que era o nível pré-guerra. A maioria dos analistas disse que isso simplesmente não é verdade, de jeito nenhum. As pessoas que realmente medem esse tipo de coisa, e elas não são tão estúpidas a ponto de não saber que muitos transponders estão desligados, sabem que esses navios estão passando no escuro eletronicamente, além de fisicamente, na escuridão da noite. Então, as pessoas sabem disso. Elas estavam acompanhando essas coisas. Esses caras fazem isso há literalmente décadas. Eles sabem o que estão fazendo. Podem verificar isso. Mas há muita coisa saindo, e eu consegui confirmar em literalmente todas as fontes que consultei esta manhã que algo entre 7 e 8 milhões de barris por dia tem saído. A questão é, por que isso tem saído? Para onde tem ido? E o que isso nos diz daqui para frente? Ainda assim, há um déficit de cerca de 5 milhões de barris por dia em relação ao que estava saindo, mesmo com todas as rotas de desvio. E ainda assim, as coisas continuam saindo pelo Mar Vermelho, por um lugar ou outro, até mesmo pelo Estreito de Bab el-Mandeb e também pelo Canal de Suez, além de outros oleodutos, em teoria. Então, ainda está saindo um volume razoavelmente robusto, mas o déficit continua sendo bastante grande. Isso ainda nos obriga a usar nossa reserva estratégica de petróleo para manter o preço do petróleo mais baixo e manter no mercado global a oferta de muitos desses produtos petrolíferos, para deixar a economia global relativamente estável, para que ela não entre em recessão.
Isso é claro, tem um limite. Falamos sobre isso ontem. Mas por que esse petróleo está saindo? Isso está saindo porque o Irã não tem controle sobre isso, ou porque o Irã tem sim controle sobre isso. Agora, houve muita informação conflitante, mas pelo que conseguimos entender, o Irã, a maior parte desse petróleo tem saído, segundo fontes independentes, não ouvindo o governo dos Estados Unidos, porque eles dizem que tudo está indo de acordo com o nosso plano e que nós estamos no controle disso. Mas analistas ou observadores independentes disseram que a maior parte do petróleo ainda está passando por aquela rota ao norte. Então está saindo. Até o petróleo de alguns países árabes do Golfo está saindo quando isso é coordenado com o lado iraniano. E como vocês ouviram ali, a ministra das Relações Exteriores do Iraque está dizendo: escutem, estamos conversando com Omã. E essas negociações estão atrasadas há muito tempo. Há uma semana, eles disseram que estavam quase prontos para anunciar alguma coisa, mas não anunciaram nada durante toda a semana. Então, eles ainda estão em negociações com Omã. A razão é que continuamos pressionando bastante Omã para que não concorde com nada que o Irã queira fazer. Mas até agora, eles não estão dispostos a anunciar nada com o Irã, nem a simplesmente ceder ao que os Estados Unidos querem. Portanto, há muita pressão sobre Omã e até o momento, isso ainda não chegou a um resultado. O Irã diz que está trabalhando com Omã e que, idealmente, gostaria que os dois países tomassem uma decisão conjunta, a qual ambos se ativessem. Mas o Irã diz que, na ausência disso, ainda exercerá controle sobre a situação. Então, o Irã está dizendo que a posição deles é: com ou sem Omã, nós controlamos o estreito. E não há dúvida quanto a isso. Eles têm motivação para ter um plano e um mecanismo para que o petróleo saia. Primeiro, eles podem ganhar dinheiro com as taxas que cobrariam depois. E também, claro, com a saída do próprio petróleo deles se isso acontecer. E ele também destacou naquele último trecho: escute, são duas coisas separadas. Uma é anunciarmos as rotas e o sistema que teríamos, por onde o tráfego passaria, por onde sairia e assim por diante. Onde não pode passar, tudo isso. Esse é um nível da situação. O segundo, porém, é se o estreito vai estar aberto ou não. E segundo eles, isso exige a participação dos Estados Unidos. E a exigência que eles fazem aos Estados Unidos é que voltemos a aplicar antecipadamente os termos do memorando de entendimento. Todos os termos. Tudo o que deveríamos fazer: liberar os ativos congelados, retirar as sanções, pagar as reparações e, claro, suspender o bloqueio em si. E eles continuariam no controle disso. Eles disseram que tudo isso precisa ser acordado antecipadamente. Caso contrário, não vamos abrir. Agora, a questão é a seguinte: muitos nos Estados Unidos estão dizendo: bem, precisamos pressioná-los um pouco mais para incentivá-los a mudar de ideia sobre isso. Eu entendo o conceito. Você gostaria que eles mudassem de ideia sobre isso. Mas vocês não conseguiram fazer isso militarmente. Não conseguiram fazer isso por meio de coerção. Não conseguiram fazer isso com sanções econômicas. Não conseguiram fazer isso com uma guerra em larga escala. Agora, a única coisa que ainda não tentamos são forças terrestres. Mas como eu já lhe disse vezes demais para contar, isso seria suicida para nós. Falharia. Então esperamos que isso nunca volte a ser uma opção. Mas tudo que tentamos até agora, por cento e tantos dias, fracassou. Agora a pressão sobre o Irã é real. E ela pesa. Ela dói. Eles sofrem com isso. Mas é preciso entender, e de novo, tivemos aqui uma série de especialistas que disseram no nosso programa, com base na experiência concreta deles, ao longo de todos os 47 anos de existência, que vocês não vão fazê-los sofrer tanto a ponto de se renderem. Eles simplesmente não fazem isso. Vão comer grãos do chão e viver de comida de subsistência, mal conseguindo sobreviver. Farão isso antes de se render. Eles suportam dificuldades por muito mais tempo do que nós.
A cultura deles, a religião deles, a sociedade deles, a experiência deles é de sofrimento. Isso faz parte de toda a vertente xiita do Islã, da religião deles e da experiência histórica deles. Eles aprenderam a sofrer muito, a pagar um preço enorme, e eles pagam esse preço. E vão continuar pagando porque percebem que isso é uma ameaça existencial. Porque sabem que os Estados Unidos e Israel querem destruir o país deles, pelo menos como ele é hoje, e impor algo de fora para eles, como aconteceu com o Shah do Irã. A cultura deles é contra isso, então eles vão sofrer por muito tempo. Nós, por outro lado, não temos uma cultura de sofrimento e sacrifício, e não estamos dispostos a pagar preço nenhum. E até agora, o presidente Trump foi longe demais para garantir que os Estados Unidos e o mundo ocidental não paguem, até agora, um preço econômico. Mas ele manipulou o mercado de ações. Manipulou o preço do petróleo no mercado futuro, liberando todas as nossas reservas estratégicas de petróleo e também as de outros países ao redor do mundo. Nós mantivemos isso sob controle e fizemos tudo o que podíamos para tentar extrair o máximo possível de petróleo, por vários meios. Mas tudo isso são medidas paliativas. É como tentar tapar um dique com o dedo. Você só consegue fazer isso por um certo número de vezes. E, quando continuam surgindo muitos outros vazamentos, em algum momento você fica sem dedos. É onde estamos agora. E as rachaduras estão começando a aparecer por toda aquela parede. Em algum momento ela pode simplesmente romper, e aí não há nada que você possa fazer para parar. O presidente Trump está tentando fingir que não é esse o caso. Daí aquele comentário no começo. Aplausos bem altos, porque ele adora aplausos. Ele literalmente vive para isso. Parece muito legal, porque soa como, eu estou no comando aqui. Eu poderia simplesmente ir lá e pegar essa droga se quisesse. Mas vamos ver, ele diz. Ele diz, embora, vamos ver como isso se resolve. Bem, há outras pessoas em Washington, D.C. e no círculo íntimo do presidente Trump que estão tentando encorajá-lo sobre quais caminhos seguir. Agora, muitas vezes, quando mostramos o general Jack Keane, aparece um daqueles alertas engraçados, ou algo assim. Mas damos crédito a quem merece. E quando Jack Keane diz algo que faz sentido, damos crédito por isso. E aqui ele vai explicar que o Irã tem mais influência do que nos deixa confortáveis, e ainda não descobrimos uma maneira de tirar isso das mãos deles. O que os iranianos realmente controlam? O que eles estão fazendo tem menos a ver com controle e mais com influenciar os construtores navais por meio de intimidação e coerção. Ainda há um número significativo de proprietários de navios e capitães que não querem transitar pelos estreitos por causa das ameaças do Irã. Essa ameaça é real e certamente está na cabeça deles. Eles sabem que podem passar pela Rota Sul. Nós demonstramos que estão fazendo isso segurança. Na cabeça deles, mãos. E ele está completamente certo. Não consegui acompanhar isso hoje de manhã, mas no começo dessa semana vi que havia mais de 800 embarcações paradas na região do Golfo Pérsico, por toda a área. Elas não estavam dispostas a sair justamente pelo motivo que o general Keane menciona. Os proprietários dos navios e as empresas que possuem essas embarcações não estão dispostos a correr o risco. E até alguns marinheiros não querem correr o risco de serem atingidos, porque ainda houve vários navios atingidos nesta semana. Curiosamente, isso também mostra os limites do nosso poder e o reconhecimento de que simplesmente voltar ao combate não é uma estratégia vencedora. Lembre-se de que naqueles 13 dias de idas e vindas, quando os Estados Unidos realizaram 13 dias seguidos de ataques, tudo começou quando o Irã atingiu alguns navios que passavam pelo corredor sul, perto de Omã, sem a permissão deles. Então nós dissemos, é? E começamos a atirar. Eles revidaram, e foi toda aquela situação. Bem, só fizemos isso por 13 dias, porque não estava funcionando. E nesta última semana, vários navios também foram atingidos, alguns no corredor de Omã, pelo lado iraniano. Desta vez, nós não revidamos.
Agora, posso garantir que as pessoas em Teherã certamente estão acompanhando isso. E certamente sabem o que aconteceu da primeira vez e o que não aconteceu da última vez. The first time and what didn't happen the last time. So that gives them even more leverage. And of course, that's Isso lhes dá ainda mais poder de barganha. E claro, é exatamente isso que eles querem que os proprietários dos navios pensem, que o risco é alto demais. Então eles não precisam atingir tudo, só precisam atingir um certo número deles. Eu acho até incrível que vocês tenham conseguido escoar de 7 a 9 milhões de barris por dia por meio das várias fontes diferentes, porque isso significa que alguns estão dispostos a correr riscos. Mas como eu disse, centenas não estão. E enquanto não conseguirmos restabelecer o fluxo total pelo Golfo, e todos se sentirem confiantes em relação a isso, a economia global continuará tendo esse problema, porque essa reserva estratégica de petróleo continua diminuindo todos os dias. is dwindling every single day. So the question is, what are we going Então, to a do pergunta é, if o que vamos fazer se aquilo que o presidente Jack Kenney reconheceu é legítimo e está tendo um impacto físico? E é isso que o lado iraniano está tentando conseguir. E eles limitaram o número de navios que atingiram. Acho que 1 ou 2 deles foram atingidos por mísseis de cruzeiro antinavio. Então, além de drones e assim por diante, eles estão demonstrando sua capacidade em toda a gama de recursos. Então, o que fazemos agora? Se dermos crédito a Jack Kenney por ter dito algo sensato e correto ao minuto, infelizmente, ele continua sendo Jack Kenney. Então as recomendações dele são, bem, aí vai ele. his recommendations are, well, here he goes. We went to a ceasefire on April the 7th for what? Fomos a um cessar-fogo em 7 de abril. Por quê? Para negociar com os iranianos a abertura do Estreito de Hormuz. Eles iniciaram essa conversa. Por quê? Porque queriam que a guerra parasse. E a guerra recomeçou de alguma forma consequente? Não. Eles alcançaram seu objetivo ao fazer isso? Sim. A pressão econômica é realmente significativa. Acho que eles vão revelar mais detalhes sobre isso. E isso, somado ao bloqueio, é bastante dramático. Mas ninguém sabe se isso vai forçar os iranianos a se renderem ou não. Nem acho que os próprios iranianos saibam. Acho que o que os iranianos querem fazer é resistir a tudo isso. I think what the Iranians want to do is resist all of that. They don't care about the suffering in their people. Eles não se importam com o sofrimento do próprio povo. Eles acreditam que o tempo está a favor deles e que vão aguentar isso da melhor forma que puderem. Acredito que essa seja a intenção número 1 deles. A intenção número 2, à medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato, provavelmente é aumentar as ações violentas e agressivas. Eles acreditam que o governo não vai reagir de nenhuma forma significativa, porque isso elevaria os preços do petróleo antes da eleição. Isso seria mais uma vez um erro de cálculo fundamental por parte deles. Porque o presidente tem muitas ferramentas à disposição e pode retaliar, e provavelmente retaliaria de forma muito agressiva, independentemente da eleição de meio de mandato. regardless of the midterm elections. Yeah. Would he now? Regardless of the É bem, sabe, independentemente das eleições de meio de mandato, há muitas ferramentas, diz o general Kenney. E você pode perguntar, onde estão essas ferramentas? Pode perguntar por que não usamos essas ferramentas. Se ele tem todas essas ferramentas e poderia simplesmente abrir esse estreito, poderia entrar lá, por que não fez isso? É uma pergunta justa. Não houve resposta, é claro. Houve muitos outros problemas. Primeiro de tudo, ele diz que foi o lado iraniano que disse, ei, depois de 40 dias e 40 noites de bombardeios, que tal pararmos com tudo isso? Porque queremos o Estreito de Hormuz aberto. Os iranianos disseram isso. Nós queremos isso. Não, não foi assim. We want that. No, it was not that. We stopped the war. We stopped Nós interrompemos a guerra. Paramos depois de 40 dias, porque vimos que estávamos esgotando todos os nossos estoques de mísseis ofensivos e defensivos. Isso não estava tendo nenhum impacto do lado iraniano. Eles continuavam atacando e atingindo alvo após alvo, danificando nossas bases, matando nosso pessoal, simplesmente causando um inferno na terra em Israel. E não havia nada que pudéssemos fazer para impedir isso. O tão exaltado Domo de Ferro, a Funda de Davi, o sistema Arrow e tudo mais, o sistema THAAD, os PAC-3, os nossos Patriots,
Tudo isso junto, nada teve sucesso. Não importa qual percentual você tenha. As pessoas podem discutir isso. O que não dá para contestar é que eles acertaram tudo em que atiraram. E o dano era simplesmente insustentável. Então, de um lado, estávamos sofrendo danos. Do outro, estávamos ficando sem munição. A munição essencial, a de longo alcance. Foi por isso que paramos aos 40 dias. E somos nós que realmente precisamos que o Estreito de Hormuz permaneça aberto. É por isso que isso continua nos motivando. É por isso que assinamos o memorando de entendimento. É por isso que concordamos com isso. É por isso que assinamos todas essas coisas, em que, 80% eram boas para o lado iraniano e só 20% eram boas para o nosso lado. É claro que não levamos isso adiante. E então, recuamos imediatamente por causa da pressão de Israel e de vários amantes dos falcões da guerra nos Estados Unidos. Mas essa é a razão. Então, tenham muita clareza sobre o que ele está dizendo ser o motivo disso. Porque ele quer dizer, a pressão está funcionando, cara, e tudo mais. E sabe, ele costumava dizer que tínhamos chegado a uns 75% e depois paramos porque, eles queriam conversar. Quero dizer, pensem na irracionalidade e na falta de lógica disso. Essa máquina belicista que construímos tinha o Irã nas cordas, segundo Jack Keane. 75% do caminho. Só faltavam mais 25%. Mais 2 semanas, era o que ele costumava dizer. Mais algumas semanas e teríamos vencido a guerra. Você consegue pensar em algum líder americano, em qualquer época, de uniforme ou civil, presidente de qualquer partido, que estaria 75% do caminho para uma vitória? Lutaria por mais 2 semanas de engajamento militar e depois simplesmente iria embora com a vitória ao alcance, mas decidiria não fazer isso porque, de repente, tem um coração humanitário? Bem, vamos dar uma chance à paz. Quer dizer, isso é absurdo à primeira vista. Nós tivemos... Vou repetir mais uma vez. Tivemos um sucesso negociado em 26 de fevereiro, 2 dias antes do início da guerra, por meio da mediação de Omã. Poderíamos ter evitado a guerra por completo e saído extremamente vitoriosos. O Estreito de Hormuz jamais teria sido fechado. O preço do petróleo aposto estaria por volta de $50 agora, algo nessa faixa. Nunca teria havido uma interrupção. Nossas reservas estratégicas de petróleo ainda estariam cheias. Nossos estoques de todos os principais sistemas de armas também ainda estariam cheios, ou pelo menos tão cheios quanto estariam, tirando o que demos a Israel e à Ucrânia. Mas todo esse enorme volume de recursos ainda estaria lá. E claro, todos aqueles americanos ainda estariam vivos. 600, se formos levados a acreditar que isso é verdade. E eu não sei se é. Provavelmente são muito mais do que isso. Mas oficialmente ainda são 600. Nenhum deles teria se ferido. Ninguém estaria no hospital. Os pais de ninguém ainda estariam de luto hoje. É isso que poderíamos ter feito se nos importássemos com a diplomacia. Mas acho que você sabe qual é a resposta para isso. Ele também diz sobre o Irã. Ele fala, não sei se o Irã vai se render, disse ele, porque eles sabem de toda essa pressão. Então não sei se vão se render. É claro que a gente sabe. Eles definitivamente não vão se render. Eles sabem, sim. Aquele trecho que eu mostrei ontem, do Abbas Araqchi, eles sabem muito bem a influência que têm e estão usando isso. O próprio Keane, no clipe anterior, mostrou que eles são especialistas e que, a partir de uma posição de recursos limitados, são muito eficazes em manter isso sob controle. Agora, eles poderiam ampliar suas ações militares se quisessem e atacar mais daqueles navios. Na verdade, não está claro para mim porque eles ainda não fizeram isso. Estou surpreso que eles tenham deixado passar tanto quanto deixaram. Mas ainda assim, isso continua sendo bem sucedido, porque ainda há um déficit de cerca de 5 milhões de barris que não está saindo. Então isso mantém toda a pressão sobre as economias ocidentais e nos aproxima à medida que chegamos ao outono, do ponto em que não dá mais para esconder. E talvez eles pensem, tudo bem,
Teherã está de acordo com isso. Eles podem continuar sofrendo, como eu disse, por muito tempo. E enquanto continuarmos nos enganando e fingindo, como ele disse no fim daquele trecho, que temos todas as ferramentas de que precisamos, ele pode fazer todo tipo de coisa. Podemos voltar à atividade cinética, até mesmo às vésperas das eleições de meio de mandato. Even right up until the midterms. Yeah, if you don't care about the midterms, Sim, sim. Se você não se importa com as eleições de meio de mandato, se já deu isso como perdido e disse, de qualquer forma, vamos sofrer uma derrota esmagadora. Então, por que não? Vou continuar fazendo. Há alguma plausibilidade nisso. Ele pode fazer isso. Não vai funcionar. Se ele tentar adiar isso e disser, sabe, mesmo que vocês nos pressionem até as eleições, porque temos medo de que o preço do petróleo suba, nós ainda vamos atacar, ele pode fazer isso. Ele pode realmente fazer isso. Então não descarto essa possibilidade. Mas posso dizer uma coisa, não preciso esperar para descobrir. Não vai funcionar. Porque para fazer o Irã perder a capacidade de atacar navios, você não consegue isso com todo o restante das armas ofensivas que temos. all of the rest of the offensive weapons that we have. The remainder, the dwindle stock of the JASSMs and the Tomahawks. O restante, os estoques cada vez menores de JASSMs e dos mísseis de cruzeiro de longo alcance Tomahawk, os ATACMS, as munições guiadas de precisão e toda a série de outras coisas que temos, como as JDAMs, as bombas de pequeno diâmetro, todos esses outros tipos de armamentos, outros tipos de mísseis que podemos lançar, nada disso vai importar. Então você pode voltar e fazer isso porque não se importa com as eleições de meio de mandato, ou seja lá o que for. Mas, ainda assim, o Irã vai esgotar esses estoques porque sabe que pode e vai continuar revidando. Você vai lá e faz todas essas coisas. Não é algo de mão única, amigo. Não é. It's not a one-way deal, friend. It's not. There will be return fire and I'm Haverá retaliação. E estou convencido de que há muitos no Irã apenas esperando o momento, cerrando os dentes, na esperança de que os Estados Unidos façam isso. Porque isso lhes daria, imagino, a justificativa para uma campanha pública na mídia e para lançar todas essas armas. Eles já divulgaram sua lista de alvos, todos esses diferentes países. Isso devastaria o setor de petróleo por um período prolongado, de uma forma que nenhuma decisão política conseguiria reverter. Acho que eles querem isso porque querem levar o Ocidente, nos deixar de joelhos, assim como estamos tentando paralisá-los economicamente. Acho que eles adorariam a oportunidade de que nós acendêssemos, por assim dizer, o pavio da nossa própria paralisia econômica. use for our own economic crippling. That's what I think that they would like to do. But É isso que eu acho que eles gostariam de fazer. Mas aparentemente eles estão dispostos a dizer, se vocês quiserem ter bom senso, tudo bem fazer desse jeito. Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Tenho algumas perguntas sobre isso. Na verdade, muitas perguntas. Se houvesse bom senso, não haveria dúvida. Se o bom senso ainda predominasse em Washington, D.C., eu lhes digo categoricamente, a guerra jamais teria sido iniciada. No dia 26 de fevereiro, teríamos tido um acordo melhor do que o JCPOA. Teria garantido que não haveria arma nuclear. A guerra nunca teria sido iniciada. Nenhuma tropa teria sido perdida. Tudo que acabei de mencionar, tudo isso estava sobre a mesa nas mãos dele e ele jogou no lixo. all that was on the table in his hand and he threw it in the trash. And then if sanity could have returned E então, se a sensatez pudesse ter voltado depois daquele fracasso, no dia 17 de junho, com o memorando de entendimento, essa teria sido a próxima saída. Porque isso também teria reaberto o Estreito de Hormuz. E a esta altura, ele provavelmente já estaria praticamente totalmente aberto. Agora, o fluxo em si ainda seria um pouco menor, por causa dos danos a muitas instalações, especialmente a alguns campos de gás. O campo de gás de Pars é um dos principais. Algumas outras instalações da infraestrutura petrolífera e a capacidade de refino também foram danificadas, e muitas delas vão levar tempo para se recuperar. Mas, de modo geral, já teria sido reaberto. Isso se fôssemos sensatos. Mas como aprendemos esta semana com Robert Barnes, a sensatez não está no topo da lista do governo Trump. is not at the top of the list of the Trump administration. He no longer has any of the objective realism. Ele não tem mais nenhum realismo objetivo para ancorar seu pensamento positivo. E o que isso faz é transformar o pensamento positivo em pensamento delirante, em acreditar em coisas, em confabulação.
E isso é algo que o livro Mudança de Regime detalha amplamente. A outra coisa que aconteceu é que ele passou por uma enorme mudança de personalidade. Ele não se vê mais nem mesmo como um presidente americano. Ele se compara a Átila, o Uno, Gengis Khan, Napoleão. Ele quer ser comparado a Vilbo Koyons, um dos maiores líderes da história do mundo. Eles é um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. E o problema com todas as pessoas que ele identificou como ícones, como pessoas a serem imitadas em termos de poder, não necessariamente de filosofia política, é que todas são conquistadoras. A maneira como se tornaram grandes foi no estilo de Alexandre o Grande. Saíram por aí conquistando, conquistando e conquistando. Ele não citou Gandhi, não citou King, nem sequer citou um único dos pais fundadores como alguém com quem se comparar. E isso dá uma ideia de onde ele está. Ele se tornou aquilo que os pais fundadores mais temiam. Poder demais no poder executivo para começar, especialmente em questões de guerra. E há pessoas ao redor dele que reconhecem isso. Mas o problema é que todas elas o bajulam. Temos um gabinete de covardes. Sim, essa última parte foi uma das mais angustiantes, quando ele disse o gabinete dos covardes. Muita gente reconhece o que está acontecendo lá dentro. Ninguém tem coragem de fazer nada. Na verdade, o que vimos, e vimos isso com muitos membros do gabinete nesta mesma semana, é que eles repetem coisas que sabem que são insanas e falsas. Porque sabemos, por algumas fontes às quais tenho acesso, que internamente eles dizem coisas que fazem sentido, que são lógicas e reconhecem os problemas. Nenhum deles tem coragem de dizer nada. E é exatamente onde estamos. E esse é o perigo que enfrentamos. E é por isso que, seja qual for a origem disso, se é declínio mental, delírio cognitivo, eu não sei. Mas houve uma mudança significativa. E, de novo, acho que mostramos a vocês, no começo desta semana, aquele trecho do presidente Trump na celebração da vitória, em novembro de 2024, e na posse dele, em 20 de janeiro deste ano, de 2025. Desculpem. Ele disse, não vou começar nenhuma guerra. Não comecei nenhuma da última vez. Não vou começar nenhuma desta vez. E quero ser conhecido, ele disse. Quero ser conhecido pelas guerras que nunca começamos. Agora, temos o cara que mostramos no início do programa, procurando entrar em guerra com Cuba. Ele entrou em guerra com a Venezuela 2 vezes. Entrou em guerra com o Irã. Pode tomar um aliado da OTAN, a Groenlândia. Pode usar poder militar no canal de Suez. Pode tomar o controle do canal. Pode usar força militar e pode anexar o Canadá, ou pelo menos é assim que ele está falando. Pode tomar o controle do Estreito de Hormuz, pode tomar o controle ou usar força militar no México. Todas essas coisas. Tudo gira em torno de conquista. Tudo gira em torno do uso de força militar. A diplomacia não existe. Esse é o verdadeiro perigo aqui. E quer alguém mais no governo, queira ou não, pelo que tudo indica, o vice-presidente quer e reconhece essas coisas. E, aparentemente nos bastidores, tem tentado, feito esforços heróicos para tirar isso de pauta e nos tirar dessas guerras que não podem ser vencidas. É mais ou menos nessa direção que ele tem tentado ir, mas simplesmente não está conseguindo. E nenhuma das outras pessoas aparentemente está disposta sequer a tentar. Porque alguns dos outros, que podem dizer nos bastidores, ei, isso não vai funcionar, aparentemente recebem do presidente Trump uma reação em que ele simplesmente perde o controle e começa a gritar obscenidades para eles, e assim por diante. Então eles murcham como uma flor já passada e não fazem mais isso. Depois, vão para frente das câmeras e dizem a ele tudo o que ele quer ouvir, porque são covardes. Então, se você tem o cara no topo, seja uma situação meio Rei Lear, em que ele se tornou o Rei Louco, isso é um problema quando ele é o comandante em chefe e, de fato, comanda as Forças Armadas.
does have the command of the armed forces. That is doubly made a problem. Isso tornou o problema ainda maior, porque ele eliminou, não reduziu, mas eliminou, as salvaguardas que existiam na Constituição, que existiam na lei americana com a Lei dos Poderes de Guerra, de 1973, com a separação constitucional de poderes entre o artigo 1 e o artigo 2, entre os poderes legislativo e executivo. Isso acabou. Acabou. Não existe mais de forma alguma. Agora, o presidente Trump, uma única pessoa, literalmente tem poder unilateral para fazer tudo o que quiser. E quando ele tem essa mentalidade de querer ser um conquistador, de conquistar, e depois consegue pessoas ao lado dele, isso é um problema para todos nós. E até para resolver esta guerra no Irã, Matt Bracken participou esta semana e nos mostrou, nós falamos sobre isso, que Jack Keane admitiu há pouco, com base no que disse ontem, que o Irã tem alguma influência. Bem, Matt Bracken destaca que eles também têm uma influência concreta, e ela é o domínio geográfico. Os iranianos estão usando agora o memorando de entendimento de 17 de junho como ponto de partida. Eles não estão negociando a partir dele, fazendo concessões. Então, de certa forma, estão nos mostrando, olhem, isso só vai piorar para vocês. Quanto mais demorarem, mais terão de ceder. Porque aconteça o que acontecer, nós não vamos abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. Eles entendem corretamente que essa é a carta na manga deles. Essa é a força deles, o domínio geográfico sobre o Estreito de Hormuz. E eu não acho que eles jamais vão permitir que um navio de guerra americano volte ao Golfo Pérsico, por exemplo. E para o mundo inteiro isso será um sinal. Fomos expulsos do Golfo Pérsico. Mas no fim das contas, se não voltarmos para a Quinta Frota no Bahrein, o mundo inteiro vai entender quem venceu esta guerra. Então sim, eles definitivamente não estão negociando naquele estilo de cedemos um pouco, recebemos um pouco. Eles estão apenas dizendo vamos exigir mais. Portanto, quanto mais vocês prolongarem isso, mais terão de ceder no final. E é difícil discordar dele. E acho que o foco neste momento está muito em... E o vice-presidente Vance tentou realmente reiterar isso na semana passada. Os dois objetivos, nada de armas nucleares. Eles nunca podem ter uma arma nuclear. E abrir o Estreito de Hormuz. É só disso que todo mundo está falando. Querem reduzir tudo a algo bem simples assim. E o presidente Trump está fazendo essas declarações extravagantes sobre controlar o Estreito de Hormuz, porque é nisso que querem que as pessoas se concentrem. Mas há outras questões em jogo aqui que terão de ser tratadas em algum momento, queira Washington ou não. E o Matt mencionou algumas delas agora há pouco. Todas aquelas bases, todas as 20 bases que foram atingidas, é improvável que voltemos a alguma delas. E por que qualquer um desses países iria querer a gente de volta lá? Não subestimem a importância desse fato aqui. Por um momento, coloquem-se no lugar da Arábia Saudita, do Kuwait, do Bahrein, do Catar. Por que vocês iriam querer continuar gastando muito dinheiro para reparar todas aquelas instalações e manter os Estados Unidos lá? Quando o que vocês viram com os próprios olhos foi que aquelas bases não protegem vocês. Elas são um imã para foguetes. Toda a nossa defesa aérea não as protegeu. Não protegeu as cidades deles. Não protegeu as nossas bases. Então, na era moderna, isso mostra que vale para todos os casos e tem implicações para a região Ásia-Pacífico. E todas essas, seja lá qual for o número exato, algo em torno de 700 bases de vários tamanhos que nós literalmente espalhamos aos quatro ventos. Of various sizes we have literally scattered to the four winds. It is now clear that those don't help us. Agora está claro que essas bases não nos ajudam. Há uma razão para você não ver bases chinesas espalhadas pelo mundo ou bases russas espalhadas pelo mundo. Parte da razão é que eles não são potências expansionistas agressivas. Eles querem se defender. Mas outra razão é que eles percebem que na era moderna, isso é uma proposta fadada ao fracasso. Os próprios russos já enfrentam dificuldades com a proteção de Kaliningrado, que basicamente fica através do território da OTAN caso eles entrem em guerra ali. Então essa é uma área em que eles têm preocupações reais. Como vão se defender se chegarem a esse ponto? Vai ser muito difícil. E a OTAN já vem falando sobre isso.
sobre o que poderia fazer a respeito. Talking about what they could do with it. Same thing in the Middle in Asia. A mesma coisa na Ásia, porque todas essas bases que imaginávamos serem ativos estratégicos, que nos ajudariam a projetar poder e a nos defender mais à frente, agora está cristalino que não passam de vulnerabilidades estratégicas. Porque pelo menos com um navio e os grupos de ataque de porta-aviões, você pode manobrar. Os navios podem se mover, fazer zigue-zague e o que for. Então, se mísseis começarem a chegar, eles têm uma chance de não estar lá. É muito mais difícil atingir um alvo em movimento do que um alvo parado. Não há dificuldade nenhuma em atingir um alvo parado. Eu já mostrei a vocês muitas vezes aquele clipe, ou aquele vídeo, ou aquela fotografia de todos os locais atingidos pelo lado iraniano durante aquilo, especialmente durante aqueles 40 dias, mas também alguns durante o ataque de 13 dias. Especially during that 40-day, but even some during the 13-day. Whatever they shot at, they hit with pinpoint accuracy. Tudo aquilo contra o que eles atiraram, eles acertaram com precisão cirúrgica. Isso não vai mudar. E agora todo mundo no mundo vê que as coisas funcionam assim. Então ter bases fixas e fortificadas só significa ter um alvo parado que pode ser destruído. É isso. Quero dizer, você tem o mesmo problema com portos no mundo todo, com todos esses outros lugares. Então não há valor nisso. A Coreia do Sul não vai ser ajudada porque temos bases fortificadas lá. Agora, eles talvez ainda queiram que estejamos lá porque dizem que isso é um gatilho. E se a Coreia do Norte nos atacar, então você vai estar envolvido porque suas tropas vão estar mortas. Talvez seja isso que eles pensem. Podemos falar sobre isso outro dia também. Mas a China está ali, e eles sabem há muito tempo, de todas essas bases que temos pela região, e especialmente nossos comandantes no Comando Indo-Pacífico. Quero dizer, eles continuam falando que querem mais bilhões de dólares para ampliar a infraestrutura, e a China pensa, tudo bem. Quer dizer, acho que é desperdício de dinheiro. Não gosto muito disso. Não gosto nem um pouco de vocês estarem aí. Mas tem um monte de mísseis ofensivos que vão simplesmente transformar tudo isso em escombros, assim como o Irã fez. Se o Irã, o pequeno Irã, com o pouco que gasta todo ano em seu orçamento de defesa, algo como 10 ou 11 bilhões de dólares no total, conseguiu fabricar esse tipo de coisa, o que você acha, pelo amor de Deus, que os chineses podem fazer com as centenas de bilhões de dólares que têm e com as incríveis capacidades e avanços tecnológicos de que dispõem? E o mesmo vale para os russos, especialmente porque eles têm experiência prática nisso, tanto com drones quanto com os mísseis que possuem. E agora que aprenderam e avançaram radicalmente, como costuma acontecer em tempos de guerra, muito mais rápido do que avançariam em qualquer outra situação, eles sabem que podem atingir qualquer alvo fixo, e não há nada que possamos fazer para impedir. E não parece que a gente saiba disso. Ainda pensamos que assim que conseguirmos reabrir o Estreito de Hormuz, tudo volta ao normal. Mas não vai voltar. E acho que o Matt destacou algo muito importante ali, que precisamos entender. O mundo mudou de forma decisiva. Precisamos reabrir o Estreito de Hormuz para evitar possivelmente o pior de uma depressão global. Vamos ver se conseguimos. Mas além disso, quando algum tipo de normalidade voltar, tanto na economia quanto na energia, teremos grandes questões pela frente. E todos esses outros países da região terão de tomar decisões difíceis. Eles querem continuar sendo um imã para mísseis dos Estados Unidos? Estou duvidando que eles vão fazer isso. Agora, a última coisa que temos aqui, que descobrimos na semana passada, tem a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Há muitas questões envolvidas aí sobre as quais podemos falar. Uma das mais interessantes, que achei que vocês deveriam conhecer, e que eu queria reiterar aqui, vem de Scott Ritter. Ele dizia, escutem, temos a batalha física acontecendo no campo de batalha. E a Rússia
segundo qualquer análise sóbria, está tendo sucesso nisso e dispõe de todas as condições materiais necessárias, seja em efetivo humano, poder de mísseis, poder de drones ou base industrial de defesa. Tudo isso junto representa uma vantagem irreversível numa guerra de atrito, seja no curto, médio ou longo prazo. Não há como a Ucrânia, no fim das contas, resistir mais do que o lado russo, mesmo com tudo o que os Estados Unidos e os aliados ocidentais possam fazer. Falamos um pouco sobre isso num programa especial, na semana passada. Mas Scott Ritter disse que essas não são as únicas dinâmicas em que essa guerra está acontecendo. Há outra, no front mental. Eles estão jogando no curto prazo. Estão jogando esse jogo. Chama-se Guerra Mental. Andrei Unitsky, procurem por ele. Andrei Unitsky, ex-assessor sênior, assessor com patente de tenente-general de Sergei Shoigu, o ex-ministro da Defesa. Em 2021, ele começou a formular o conceito de guerra mental. Guerra mental é basicamente usar redes sociais, filmes, coisas assim, para plantar sementes de dúvida dentro da sociedade, que depois fermentam, apodrecem e fazem a sociedade entrar em colapso por dentro. Neste momento, o Ocidente está envolvido em guerra mental contra os russos. Eles acreditam que, ao fazer todas essas ações e depois amplificá-las, porque, escutem, a guerra de drones é um fracasso. Poderíamos passar o dia inteiro falando disso, e eu vou dizer exatamente como. Eles lançaram mais de 1.400 drones contra Moscou. Desses 1.400 drones, quantos atingiram o centro de Moscou? 1. Isso não é uma taxa de sucesso, senhoras e senhores. Quando cada drone custa entre 55 mil e 70 mil dólares, não é uma taxa de sucesso conseguir que um único drone passe pela defesa. E ainda assim, segundo o Ocidente, eles estão arrasando. A Rússia está destruída. Moscou está caindo. Não, não está. Eles derrubaram todos, exceto um. Sabe, essa é a realidade. Eles explodem uma refinaria de petróleo e há filas nos postos de gasolina por toda a Rússia durante 3 dias. Depois, os russos realocam recursos e as filas nos postos desaparecem. Sabe, essa é a realidade. É interessante, porque ele fala sobre como os Estados Unidos estão tentando, nos próprios Estados Unidos e na Europa Ocidental, junto com Zelensky, travar o que ele chamou de guerra mental. Eles estão tentando semear dúvidas dentro do público russo. Eles querem fazer a informação chegar lá, querem fazer as notícias chegarem lá. É por isso que você vê essas alegações incessantes de que, tipo, 1,5 milhão de russos foram mortos nesta guerra, e Putin está escondendo isso de você? E por aí vai. Esse é todo o propósito disso. Era isso que eles queriam conseguir. Bem, isso tem 2 lados. A Rússia, é claro, está fazendo a mesma coisa com a Europa Ocidental, a Ucrânia e os Estados Unidos. Eles estão fazendo a própria versão disso. A tarefa deles é muito mais fácil, porque tem muito mais fatos no terreno para respaldá-la. E veja, isso tem sido notavelmente bem sucedido, especialmente depois de 2023. Fiquei chocado com o sucesso da guerra psicológica ocidental, não só contra os russos, mas também contra a nossa própria população, aliás. Vamos incluí-la nessa lista de alvos também, porque a ofensiva foi um fracasso categórico, quer dizer, um fracasso ofensivo grotesco. Havia destroços fumegantes por todo o campo de batalha, de equipamentos fornecidos pelo Ocidente que não podiam ser escondidos. Eles nunca romperam completamente, nem a primeira das 5 linhas de defesa russas. E desde então, começaram a ser empurrados para trás. Depois vieram Bakhmut, Avdiivka, Kostiantynivka e assim por diante. Todas essas coisas aconteceram ao longo de mais de um ano desde então, tudo se movendo para o oeste. Então eu pensei que depois do fracasso da ofensiva de 2023, as pessoas reconheceriam, independentemente das alegações feitas por gente como Ben Hodges e alguns outros, Jack Keane, David Petraeus, um monte de generais britânicos fazendo o mesmo tipo de coisa, que elas diriam, tá bom, eu entendo. Vocês queriam vencer, vocês odeiam a Rússia. Eu entendo isso também. Eles atacaram, certo, tudo bem, mas isso não vai funcionar. Vocês tentaram de tudo, usaram todos os recursos.
Empregaram o melhor do exército deles, que vinha sendo treinado desde 2014, tudo o que a OTAN vinha fazendo, todos os tanques, toda a munição, tudo isso, e fracassou. Então é isso, vocês gastaram tudo de uma vez, nunca vão recuperar isso. Perderam muita coisa ali. Não temos outro contingente como aquele para enviar. Vocês não têm efetivo para fazer isso. Nunca vão conseguir treinar uma nova força, porque assim que tiram essas pessoas das ruas, vocês as jogam basicamente para a morte na linha de frente. E nunca conseguem se adiantar a isso. Não conseguem se adiantar a isso. E como eu mostrei, há mais 25 milhões de homens russos em idade militar que poderiam ser enviados para a batalha. E eles nem sequer fizeram uma mobilização forçada além daqueles 300 mil iniciais em 2022. Então eu pensei, quer dizer, as pessoas não são estúpidas. E se você tentar dizer a elas que preto é branco, que branco é preto e que o bem é mal, elas simplesmente não vão acreditar quando puderem ver com os próprios olhos que isso não funcionou. Mas eu estava errado. E aconteceu que esses mitos e essa fraude, essas mentiras descaradas tiveram um efeito bem grande e fizeram as pessoas dizerem não, mas talvez seja diferente. Ah, eu sei que a Rússia está desmoronando. Eles estão usando peças de máquina de lavar nos mísseis. Eles têm tão poucos. Estão lutando com paz. Estão ficando sem mísseis. Repetidamente, continuamos ouvindo tudo isso. E então o que aprendemos essa semana? Aprendemos pela boca do próprio Volodymyr Zelensky que eles têm 2,5 vezes menos mísseis de defesa aérea. Acho que isso provavelmente é mentira. Tenho quase certeza de que eles não têm nenhum. Certamente não estão interceptando nenhum míssil russo. E então ele disse que eles têm o dobro da capacidade de produzir drones e, especialmente, acima de tudo, mísseis. O dobro da capacidade nos últimos 12 meses. E isso desmentiu tudo o que vínhamos afirmando na imprensa. E vemos isso se desenrolar dessa forma. Nas últimas barragens contra Kiev, nada foi interceptado. Eles atingiram a roda Headed Wheel. Gary mostrou na última semana ou duas imagens realmente dramáticas desses mísseis atingindo os alvos, e não há nada sequer tentando subir. Não é que estejam errando os mísseis. Não há mísseis para subir. E como também descobri com outras pessoas na Rússia, isso não é nada comparado ao resto do país, onde eles nem sequer mantêm a aparência de ter esse tipo de coisa. E não mantêm há muito tempo. Em Kiev, eles mantiveram essa aparência por um tempo. Mas agora que até isso acabou, ninguém vai dar isso a ele. Zelensky está implorando para que as pessoas lhe deem coisas. Ele não tem isso. Então agora não há defesa aérea. A Rússia está aumentando sua produção, a capacidade diária sustentada que consegue colocar em campo, sua capacidade mensal. E não há nada que possamos fazer para impedir isso. Então por que ainda estamos fingindo que algo poderia acontecer? Que ainda existe alguma forma de fazer Putin entender que pressão suficiente, com esse acordo de 40 dias que Zelensky começou lá em junho, pode colocar a Rússia de joelhos, quando 4 anos e meio não conseguiram. Quero dizer, não chega uma hora, pessoal, em que vocês se cansam de ser enganados de forma tão óbvia por todas essas coisas que são alegadas e das quais mostramos muitas neste canal. Nenhuma delas se concretiza. E as coisas que os russos estão dizendo, os russos estão fazendo, eles estão avançando muito mais devagar do que qualquer um no Ocidente gostaria. Mas não existe isso de velocidade lenta, rápida ou média. Não fizemos nada para impedir isso. Nós os desaceleramos de tempos em tempos aqui e ali por certos períodos, e então esse ritmo volta a acelerar. Foi só isso que vimos. E quanto mais tempo passamos permitindo que esse tipo de mito e esse tipo de tática de guerra psicológica sejam usados pelo nosso lado, quem sai perdendo? Não é a Rússia. Somos nós. Nós, no sentido mais amplo do Ocidente, continuamos drenando nossos recursos de defesa nacional, né? Continuamos esvaziando nossos cofres com dinheiro que está indo embora. A última medida, seja lá o que a Europa fez, um empréstimo de 90 bilhões de dólares, está literalmente indo para um buraco.
A Ucrânia nunca vai conseguir pagar isso de volta. É dinheiro totalmente perdido, simplesmente jogado no lixo. Nada vai resultar disso. E agora, como vocês podem ver, eles nem sequer têm mais capacidade de defesa aérea. They don't even have any air defense capabilities left. Where can this go except maybe a more rapid Russian? Aonde isso pode levar? Se não, talvez a uma vitória russa mais rápida? Eu não sei. Mas é claro, o povo ucraniano é quem está pagando a maior conta de todas. E isso me entristece, e vai continuar me entristecendo até que esta guerra finalmente acabe. Provavelmente muito tempo depois disso também, porque tudo isso era desnecessário. E tudo isso por causa da arrogância e da soberba do Ocidente, do presidente Biden, de toda uma série de líderes britânicos e franceses, da União Europeia e até de Donald Trump. Ele também carrega uma boa parte dessa responsabilidade. Ele é presidente agora. Poderia ter encerrado a guerra há muito tempo. Não vai. E ainda continua tentando apoiar a Ucrânia só pelas beiradas. Então, todos nós, de modo geral, falhamos com a Ucrânia. Falhamos com nossos próprios países e nossas próprias populações. E, de fato, falhamos com o mundo. E um dia vamos nos arrepender disso. Bem, escute, antes de encerrar por hoje, quero terminar com uma espécie de epílogo. Há algo que acontece aqui nos Estados Unidos há muito tempo, e obviamente isso se manifesta de forma muito pior no atual presidente dos Estados Unidos. Mas eu quero mostrar a vocês, mais ou menos como fazemos aqui. Quer dizer, literalmente, não nos intimidamos nem cedemos quando se trata de dizer a verdade. E fazemos isso com uma análise profunda. Ao colocar as coisas em contexto, você entende melhor onde estamos. Em vez de olhar de forma míope para uma coisa que aconteceu, ou para uma frase de efeito aqui, ou para algo que aconteceu ontem, queremos olhar o quadro maior para enxergar uma tendência muito mais perturbadora em curso. Na verdade, tudo na vida gira em torno de liderança. E especialmente em nível nacional, isso tem grandes implicações para onde o nosso país pode ir. E no fim, isso chega até a população. Populações podem ser levadas por uma liderança ruim até que aconteça algum tipo de colapso. E eu temo que estejamos caminhando para um desses. Mas nem sempre foi assim. Deixe-me mostrar qual era o padrão nos Estados Unidos e quais eram pelo menos as aspirações que costumávamos ter. E como isso trouxe resultados muito práticos e positivos para o nosso país. Mas vamos começar por onde estamos agora, com o trecho de ontem. No início deste programa, eu mostrei o que o presidente Trump estava dizendo sobre tentar assumir o controle do Estreito de Hormuz. Deixe-me mostrar isso em um contexto um pouco mais amplo, porque aqui isso importa mais. E depois que terminarmos de derrotar o Irã, que está sendo muito mal derrotado, em breve vou declarar o Estreito de Hormuz um território dos Estados Unidos. Hormuz Strait, a territory of the United States. Essentially, that's what we have the blockade. Essencialmente é isso. Temos o bloqueio. Nenhum navio passa a menos que a gente queira. Mas, e a Venezuela? A Venezuela foi uma guerra de um dia, e agora trabalhamos muito bem com eles. Recebemos milhões e milhões de barris de petróleo. Mas estamos indo muito bem. Estamos indo bem em todos os sentidos. Sabe, eu reconstruí as Forças Armadas e agora as usei um pouco mais do que eu queria, francamente. Mas tudo bem, porque não podemos deixar o Irã ter uma arma nuclear. Concordamos? Não podemos deixar. Have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. So, I let that clip run a little bit long Então, there. deixei esse trecho passar um pouco mais do que o normal por causa de todos os aplausos. Isso, claro, só alimenta o ego do Trump e faz com que ele continue fazendo esse tipo de coisa, porque enganou muita gente. Estamos falando principalmente da base dele, é claro, mas isso também se espalha e contamina muitas outras pessoas. E enquanto ele receber esse tipo de reforço, isso continuará reforçando decisões ruins. E quando as pessoas estão aplaudindo tanto, no meio desse trecho, a respeito da Venezuela, nós entramos em guerra contra a Venezuela. E como ele disse em outra parte daquele discurso, seria uma guerra de um dia. E então vencemos tudo.
were in that speech, a one-day war, and then we won the whole thing. People are cheering it on. There was no As pessoas estão aplaudindo isso. Não havia nenhuma ameaça da Venezuela aos Estados Unidos. Não houve nenhuma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Isso violou a Lei dos Poderes de Guerra de 1973 e violou a separação de poderes prevista na Constituição dos Estados Unidos. Fez todas essas coisas porque, e ele nem tenta esconder isso, roubou o petróleo deles. Mais palmas, mais aplausos. Nós literalmente roubamos os recursos de outro país e estamos usando isso para o que quisermos. O presidente Trump foi questionado, na verdade, há uma semana ou 10 dias, por um repórter que tentou pressionar de verdade a questão e perguntou: aliás, para onde foi esse dinheiro? Onde esse dinheiro está sendo gasto? E ele simplesmente disse, em algum lugar para administrar o país, ou algo assim. Então ele não respondeu à pergunta, para onde esse dinheiro está indo? Ninguém parece se importar muito com isso. Ninguém se incomodou com o fato de termos atacado outro país de forma ilegal, antiética e imoral, sequestrado o líder deles, matado um monte de gente no processo para que pudéssemos assumir o controle dos recursos naturais deles e fazer com isso o que bem entendêssemos. O presidente Trump afirma que isso financia a guerra contra o Irã. Então ninguém tem problema com isso. É isso que uma liderança ruim faz. Ela corrompe a moral da população, a ponto de as pessoas aplaudirem tudo isso. É assim também que chegamos ao ponto de apoiar genocídio. Obviamente, isso começou antes do presidente Trump. Mas Joe Biden merece a maior parte do crédito negativo por isso. O presidente Trump deu continuidade, então ele é tão culpado quanto, e ainda mais de outras formas. A mesma coisa no Líbano. Estamos literalmente apoiando, ou seja, pagando e viabilizando diplomaticamente, militarmente e financeiramente o genocídio de um povo e o abuso de populações inteiras, coisas que no passado jamais teriam sido sequer cogitadas. E é mais ou menos isso que eu quero mostrar a vocês. Quero mostrar como chegamos até aqui, porque nem sempre foi assim. Na verdade, uma boa liderança já produziu bons resultados, levando a paz em regiões onde a situação poderia até ter evoluído para uma guerra nuclear. E isso motivou outras pessoas ao redor do mundo a se levantarem, elevarem seus padrões e ajudarem o próximo. Houve uma época em que os presidentes americanos davam o exemplo de uma boa forma. Vou começar com um discurso de 1953, nas Nações Unidas, do então presidente Eisenhower. E antes, só uma breve contextualização. Ele, é claro, foi o comandante supremo aliado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele conhecia o custo profundo da guerra, a devastação que ela podia causar e especialmente o das armas nucleares, que, como você sabe, encerraram a guerra no Pacífico. Então ele tinha plena consciência de tudo isso. E isso acontecia no momento em que realmente estavam surgindo as primeiras ameaças da Guerra Fria, de um ataque nuclear ou mesmo convencional entre a União Soviética e o Pacto de Varsóvia, de um lado, e os Estados Unidos e a OTAN do outro. Então todo mundo tinha muito medo disso. Nesse ambiente, em vez de alimentar as chamas, em vez de dizer sim, vamos até aí para dominar vocês, ele diz o seguinte: Páginas ocasionais da história registram os rostos dos grandes destruidores, mas o livro inteiro da história revela a busca incessante da humanidade pela paz e sua capacidade, dada por Deus, de construir. É com o livro da história, e não com páginas isoladas, que os Estados Unidos desejarão sempre ser identificados. Meu país quer ser construtivo, não destrutivo. Quer acordos entre as nações, não guerras. Quer viver em liberdade e com a confiança de que o povo de todas as outras nações desfrute igualmente do direito de escolher seu próprio modo de vida. Então quero dizer, vocês ouviram ele dizer isso ali mesmo. Isso foi realmente inspirador para pessoas no mundo todo e em todo o nosso país. Queremos ser conhecidos pela paz.
Queremos deixar que outras pessoas vivam em paz também. Não queremos ser aquele país que sai por aí conquistando outros. Como isso se compara ao ponto em que estamos hoje? Era assim que estávamos em 1953, com um comandante da Segunda Guerra Mundial que conhecia o custo da guerra e os benefícios da paz, e que a partir de uma posição de força disse: queremos estender a mão aqui e tentar encontrar um caminho pacífico para podermos evitar uma guerra nuclear, o que seria catastrófico para o mundo. Nuclear war, which would be catastrophic for the world. 10 years later, John F. Kennedy 10 anos depois, John F. Kennedy foi à American University para fazer o que eu considero, talvez se fosse preciso escolher talvez o discurso mais espetacular da história presidencial americana. Eu já fui à American University, ao local onde isso aconteceu, e fiquei meio que absorvendo a atmosfera do que aquele lugar representava. E assisti ao discurso dele muitas vezes ao longo dos anos. Vou mostrar só uma parte do começo, porque a forma como ele abordou toda essa questão foi importante. E como contexto para este trecho, isso aconteceu cerca de um ano depois da crise dos mísseis de Cuba, quando o mundo esteve à beira de uma catástrofe nuclear, e quando, mais uma vez, a Guerra Fria estava ainda mais intensa do que em 1953. E naquele ambiente, o presidente Kennedy disse o seguinte: President Kennedy says this. Por isso, escolhi esse momento e este lugar para discutir um tema sobre o qual, com frequência, há muita ignorância e a verdade raramente é percebida. E esse é o tema mais importante do mundo: a paz. Que tipo de paz eu quero dizer? E que tipo de paz nós buscamos? Não uma pax americana imposta ao mundo pelas armas de guerra dos Estados Unidos. Não a paz do túmulo, nem a segurança do escravo. Estou falando de uma paz verdadeira. Uma paz que faça a vida na terra valer a pena. Uma paz que permita às pessoas e às nações, Grace, ter esperança e construir uma vida melhor para os filhos. Não apenas paz para mulheres, mas paz para todos os homens e mulheres. That is hard to listen to. É difícil ouvir isso de novo. Ele começa dizendo: não estamos buscando uma pax americana em que nosso poderio militar domine todo o mundo. Não estamos buscando apenas paz para nós mesmos, mas para toda a humanidade. Quando os Estados Unidos usaram seu poder para trazer paz, isso teve em grande parte sucesso. Especialmente quando você faz comentários como esses, deixando claro que está entrando nisso a partir de uma posição em que não estamos tentando dominar e conquistar todo mundo. Não achamos que isso vá levar a uma paz genuína. O povo americano estava acompanhando essa ideia e ela recebeu aplausos entusiasmados. Agora, infelizmente, meses depois, ele foi assassinado. Months later, he was assassinated. All kinds of reasons why that probably happened, but Há todos os tipos de razões pelas quais isso provavelmente aconteceu. Mas até hoje, depois de analisar todas as evidências por muitos e muitos anos, estou convencido de que uma das razões principais foi porque ele buscava a paz. Havia gente demais que não queria essa paz, que queria que o confronto entre os dois blocos continuasse. E foi isso que aconteceu. Talvez você saiba que pouco antes de ser assassinado, ele tinha acabado de assinar algo para retirar os poucos, quero dizer, acho que eram cerca de 1000 assessores que tínhamos no Vietnã. Ele disse: isso é estupidez, vamos tirá-los de lá. Nem vamos seguir por esse caminho. Dias depois, Lyndon Johnson disse: não, vamos seguir por esse caminho. E isso levou ao desastre da Guerra do Vietnã. E depois disso, todo tipo de coisa deu errado. Aí tivemos Nixon, que mais tarde abusou do poder do cargo, e assim por diante. Embora tenha feito algumas coisas que faziam sentido. Ele nos tirou da Guerra do Vietnã. Mas o dano já estava feito, e levou um tempo para desfazer aquilo. Então, por um tempo não tivemos declarações realmente boas como essa. Mas, em 1988, George Bush disse, quando estava concorrendo à presidência: sabe de uma coisa? Estou realmente procurando uma chance de trazer alguma paz. Então, até George Bush. E, aliás, eu poderia fazer um programa de 1 hora sobre cada presidente que estou mostrando aqui agora, mostrando todos os erros que cometeram e as coisas ruins que fizeram.
you all the mistakes that they made and the bad things that they did. I'm not naive here. I certainly understand that. Não sou ingênuo quanto a isso. Certamente entendo. Mas o que estou dizendo é que quando a sua mentalidade é essa, quando a sua liderança caminha para áreas que promovem a paz e querem beneficiar toda a humanidade, as pessoas se unem aos Estados Unidos e se esforçam para estar à altura desse padrão. E quando nossas ações seguem esse caminho, isso de fato resulta em paz e estabilidade, na melhoria da vida das pessoas e na redução do risco de guerra para a nossa própria população. Em 1988, enquanto Bush concorria à presidência, quando conquistou a indicação republicana, esta era a visão que ele queria ter. Acredito que o serviço público é honroso, e sempre que ouço que alguém violou a confiança pública, isso parte meu coração. E às vezes eu me pergunto se esquecemos quem somos. Somos o povo que dividiu uma nação, em vez de permitir a escravidão. Somos o povo que se ergueu dos guetos e dos desertos. Não éramos santos, mas vivíamos segundo certos padrões. Celebrávamos o indivíduo, mas não éramos egoístas. Éramos práticos, mas não vivíamos apenas para as coisas materiais. Acreditávamos em progredir, mas a ambição cega não era o nosso jeito. Mas onde está escrito que devemos agir como se não nos importássemos, como se nada nos comovesse? Pois eu me comovo. Eu quero uma nação mais bondosa e mais gentil. I want a kinder and gentler nation. É claro que ele não colocou isso em prática tão bem quanto eu gostaria que tivesse colocado. Acabamos indo para a guerra com o Iraque, em 1991, aquela da qual eu participei. Então, houve algumas manchas nisso. Mas veja, ele está fazendo um apelo ao povo americano, porque disse, isso não é quem nós somos. Estamos seguindo por caminhos sombrios. Isso vem do período pós-guerra do Vietnã. Então ele está dizendo, olha, vamos voltar a ter padrões, a ter valores morais, a buscar o aprimoramento da humanidade, o nosso próprio aprimoramento e a aspirar a ideais mais elevados. Mesmo que ele não tenha conseguido colocar isso em prática e tenha havido aquela grande mancha, pelo menos em primeiro lugar, foi quando Saddam Hussein literalmente invadiu outro país e ameaçou outro, a Arábia Saudita. Acho que dá para dar um pouco de crédito a ele nesse ponto. Alguns não dão, mas a questão é que ele reconheceu que o povo americano não queria seguir por esse caminho e não levou a guerra adiante, não a estendeu ao Iraque e assim por diante. Ele queria colher os dividendos da paz e todo esse tipo de coisa. Depois, começou a reduzir as forças armadas. Então, em vez de pegar aquela vitória e dizer, quero conquistar ainda mais países, ele, de fato, colocou ações por trás das palavras. E isso foi útil, porque realmente ajudou a diminuir as chances de entrarmos em mais guerras. E então, no ano seguinte, quando o presidente Reagan estava deixando o cargo, ele fez essa declaração famosa sobre o mundo que esperava, que tentou governar durante 8 anos e que esperava legar às futuras gerações. Mas na minha mente era uma cidade alta e orgulhosa, construída sobre rochas mais fortes que os oceanos, varrida pelos ventos, abençoada por Deus e cheia de pessoas de todos os tipos vivendo em harmonia e paz. Uma cidade com portos livres, pulsando de comércio e criatividade. E se tivesse que haver muralhas, elas tinham portas. E as portas estavam abertas a qualquer pessoa que tivesse a vontade e o coração para chegar até aqui. Era assim que eu a via. E ainda vejo. E mais uma vez, essa era a visão que ele tinha dos Estados Unidos. Algo que fosse uma cidade brilhante sobre uma colina, uma luz para os outros imitarem. Queríamos mostrar, por meio das nossas ações, demonstrar que este é o comportamento correto, para que as pessoas queiram vir para cá. E trataríamos todos com dignidade. Eu sei que ele falhou em muitas questões. A questão ira contras, por exemplo. Algumas coisas feitas nos bastidores. Mas, nesse processo, ele também fez muitas coisas boas. E ele também tentava elevar as aspirações do nosso povo e inspirá-lo a querer se superar.
E claro, com Gorbachev. Senhor Gorbachev, derrube este muro. Ele agiu, tornou-se amigo de Gorbachev. Eles trabalharam em limitações nucleares para reduzir a possibilidade de uma guerra nuclear, melhorar as vidas e aumentar a chance de os dois lados se unirem. E claro, isso acabou acontecendo com a queda do muro. E aí nós meio que estragamos aquele momento. Mas dá para ver que ele colocou ação por trás do que dizia. E por todas as coisas que fez de errado, ele também fez algumas coisas boas, porque tinha como motivação algo útil e benéfico. Isso costumava ser o padrão nos Estados Unidos. Esses caras, fosse Bush em sua campanha, fosse Reagan, Eisenhower ou JFK, falavam para uma população que, em grande parte, acreditava nessas coisas. E uma das razões pelas quais fizeram campanha com base nisso e disseram essas coisas era que esse era o padrão nos Estados Unidos. Mas então, as coisas começaram a mudar. E aí, sabe, isso foi começou com... Eu não vou começar por aí, mas vamos retomar a história com Clinton e seu mandato. Agora, ele disse muitas coisas positivas, mas começou a mudar um pouco a natureza disso com essa ideia de nação indispensável. Não queremos ser uma polícia global, mas fomos. Só que somos indispensáveis. Somos importantes. Então não se trata apenas de paz para nós. Meio que temos de dar as cartas em outros lugares. E claro, George W. Bush assume o cargo em 2001, dizendo inicialmente que também queria uma política externa mais gentil, mais moderada, mais ou menos como a do pai dele. Até aconteceu o 11 de setembro. Aí ele se torna o presidente da guerra. E então usa essa justificativa para guerras durante todo o mandato. Ele nunca conseguiu limpar as mãos de todo o sangue derramado no Oriente Médio, e possivelmente buscava entrar em combate em muitas outras guerras. Obama continuou com parte disso quando assumiu o cargo, com a Líbia, ataques na Síria e assim por diante. Em menor escala, isso simplesmente manteve o impulso. E de novo, todas essas vezes, cada uma dessas situações que mencionei, fosse na Líbia, na Somália, na África, em diferentes regiões que compõem o Africom, cada uma delas continuou a corroer a Resolução dos Poderes de Guerra de 1973. E continuou a desmontar o que eram as salvaguardas na Constituição, entre o primeiro e o segundo artigos, o Legislativo e o Poder Executivo, para que o poder de fazer guerra ficasse restrito ali. Isso simplesmente estava desaparecendo, e o sistema partidário continuou fazendo isso. E cada presidente progressivamente avançou um pouco mais. Então você teve, é claro, Joe Biden, o presidente Trump na primeira vez, e agora, desta vez, acabou. E cada uma dessas coisas, porque as pessoas seguem a liderança. Quando continuamos atacando Trump, desculpem, Biden também vivia falando sobre como nosso poder era grandioso, o nosso poder militar. E ele recusou qualquer tipo de diplomacia para acabar com a guerra na Ucrânia. Recusou-se a fazer qualquer coisa para ajudar o povo palestino. Não fez nada pela paz em nenhum desses casos. Ele apoiou e tornou isso possível. E isso continuou nos anestesiando como nação. E continuou deteriorando a nossa moral, a ponto de agora a força fazer o que é certo. E se usamos a força, então isso é certo, porque nós estamos certos. Somos a nação indispensável. Ninguém pode fazer nada sem nós. E então, Trump leva isso a um outro nível, completamente fora de controle. Tanto que agora ele pode ameaçar tomar qualquer país. Ele pode ameaçar atacar qualquer pessoa. Ninguém diz nada. Muitos aplausos. Escutem, gente, isso tem consequências. Não é só uma demonstração feia. Não é só como se não devêssemos estar vivendo assim. Não deveríamos. Mas esse tipo de coisa tem um fim. A história está repleta de impérios, países e líderes que continuam vivendo dessa forma. Quer dizer, é aquela frase clássica da Bíblia: quem vive pela espada, morrerá pela espada. Continuamos seguindo por esse caminho em que já não se vê nem presidentes fazendo a ressalva retórica de que queremos paz, de que eu quero ajudar toda a humanidade, de que não quero que uma Pax Americana assuma o controle e dite regras para qualquer outra pessoa no mundo. Não queremos ser conhecidos como um país que governa pela força.
That used to be the norm because that was the norm in America. Isso costumava ser a norma, porque essa era a norma nos Estados Unidos. Continuamos seguindo por esse caminho e vocês vão ouvir cada vez mais aplausos para coisas como o que viram. O presidente falando em roubar os recursos de outro país, sem pedir desculpas. Dizendo sem pedir desculpas, eu nem ligo. O que ele também fez separadamente nesta semana. Eu não ligo se isso vai fazer a economia de vocês nos Estados Unidos. O preço da gasolina, o preço dos alimentos, subir. Eu não ligo. É isso que eu quero fazer aqui no Iraque, no Irã. E esperam que vocês aplaudam isso. Então ele vai reforçar a força disso e o quão poderosos nós somos. E cada vez mais pessoas passam a aplaudir isso, e isso o incentiva cada vez mais. E qualquer pessoa que o suceder vai assumir em meio aos destroços do que ele deixou. Quem vencer a eleição de 28 vai chegar quando as salvaguardas já tiverem desaparecido. Vão ser só escombros. A Lei dos Poderes de Guerra, de 1973, será algo relegado à história. Ninguém mais nem vai mencioná-la. Não faz sentido votar sobre isso, porque ela não impõe nenhuma restrição ao presidente. Um dia, vamos criar tantos inimigos ao redor do mundo e tanto medo dos Estados Unidos que as pessoas vão conspirar juntas para enfrentar esse perigo que enxergam para o planeta. É inevitável. É simplesmente a natureza humana. É o que aconteceu ao longo de eras da história mundial. Todos esses impérios caíram, em grande medida por causa de sua decadência interna, mas também por causa de sua sede externa de poder e dominação sobre os outros. E isso simplesmente não funciona, porque as pessoas não vão viver sob esse tipo de regime. Os outros não vão aceitar viver assim, até que finalmente tomem uma atitude. E eu temo que um dia o nosso império, com esse modo de vida que consideramos normal, possa desmoronar por causa da deterioração da nossa mentalidade e da nossa moralidade. Estou dizendo, precisamos fazer o que for necessário para consertar isso agora, enquanto ainda podemos. Porque pode chegar um dia em que isso será imposto de fora e não haverá solução. E certamente não haverá ninguém disposto a nos ajudar, por causa de todas as pessoas que pisamos até agora. Isso, na minha opinião, é uma ameaça existencial ao nosso país, tanto quanto qualquer tipo de ameaça militar que possa surgir aqui. E vem de dentro. E nós temos que, antes de tudo, temos que estar conscientes disso. Temos que cair na real e despertar antes que seja tarde demais. E precisamos de uma liderança melhor, e nos livrar desses caras que vivem falando em ansiar por poder militar. E há todo um grupo de pessoas que já está fazendo pose, se preparando para pedir o seu voto em 2028, que vê esse cenário e só se importa em vencer. E já estão tentando assumir essa bandeira. Não escutem essas pessoas. Precisamos de alguém que faça algo que nos dê uma chance de realmente prosperar como nação, em vez de entrar em colapso. Vamos ver o que acontece com isso. Vamos continuar acompanhando isso para vocês à medida que avançamos e nos aproximamos da eleição e assim por diante. Mas eu achei muito importante, diante da declaração do presidente Trump aqui, que a gente veja o contexto de tudo isso e entenda agora o quanto esses momentos são importantes antes que seja tarde demais. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos por terem nos acompanhado hoje e esperamos ver vocês na próxima semana, no Daniel Davis Deep Dive. Vocês sabem que não temos patrocinadores, porque odiamos encher vocês de anúncios. Eu não gosto deles. Então, demonstrem um pouco de carinho de volta. Inscrevam-se, curtam e enviem isto para alguém de quem vocês gostam. And send this to somebody you care about.